Já está a gravar. Mas podes-te Posso? suar. Podes ir atuando. Pões em silêncio. É isso. Está bem. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro dia de reflexão de 2025. É uma novidade para mim porque estou num café. Eu penso que nunca fiz um dia de reflexão no café. Apesar de nós termos a rubrica café. Vamos ver como é que isto corre. Por circunstâncias múltiplas não posso estar em casa. Desde já, devo cumprimentar Zé Pedro Silva, Maria Escásio e João Maria Joné, que ressuscitou, como nós tínhamos dito. Nós anunciámos no último episódio que João Maria Joné tinha falecido, mas que eventualmente iria surgir. E cá está ele, inteiro, não é? Joné, estás inteiro, pelo menos pareces. Não estou. Estou ainda um bocadinho abalado por estar num café. Estás com um ar um bocado engripado, de facto. Estou incomodado com o teu barulho de fundo e pronto, e está-me a fazer espécie. Já, não é doença nenhuma já, isso era só a semana passada, é mesmo só o sítio onde tu estás. Vê lá se não podias ter ido para a casa do Zé Pedro. Não. Também não podia. Poderá responder, isso foi até uma Chegou a ser uma hipótese, mas também não podia. Eu próprio estou aqui confinado um bocadinho num espaço. Eu não queria que porque isto estamos na altura ficasse de aqui férias. Eu não queria que isto ficasse aqui gravado, mas de facto Zé Pedro não me deixou entrar em sua casa. É uma Não, pena, eu deixar assim entrar começamos o deixo, ano. mas... Que não, mas tenso! estamos todos com Começamos dificuldade o ano em... Eu queria só explorar aí esta linha, pronto, para começar o ano, achei que era bom. Bom, antes não. que comecemos todos à tarefa, se calhar vamos ao nosso café. Não, perguntar já agora, Maria de vamos Casa, como é que discutir a estás? Eu estou bem, Sim. porquê? És a única que não falaste. Estou bem. Já te assoaste? Já. Tens Obrigada aí por perguntares. Não tenho nada. Vamos continuar. É um piercing. Vá. Desculpa. Vamos então falar do nosso café, porque o ano pode ter começado de forma divertida. Não vamos falar assim, tipo, como é que foi a passagem de ano? É que eu tinha uma coisa para contar, por acaso. Não. Só se alguém quiser, eu não tenho muito interesse. Eu quero contar uma coisa. Ok, conta no lá. No seguimento do meu carro ter avariado na semana passada. Porque eu gosto muito de contar as peripécias do meu carro neste podcast. Na semana passada o meu carro avariou. E, entretanto, Então essas foi pessoas arranjado. gostam de nos ouvir. O meu carro foi arranjado, fui buscá-lo no sábado e ontem, quando lhe peguei pela primeira vez este sábado, reparei que tinha sido assaltado. Achei que mereciam saber os desenvolvimentos. Então o Primeiro-Ministro tem razão. Tem segurança Eu já disse ao Sr. Primeiro-Ministro e dentro de 3 ou 4 dias a rua da Maria Escásio vai estar toda encostada à parede. Sim. Olha, sim. E eu não sei até que ponto é que o Primeiro-Ministro não faz uma declaração às 8 por causa do carro da Maria Escásio. Atenção, Não, já isso fez por é menos. possível ainda. Mas pelo Eu menos gostava. Agora, coisa encostada à parede, de engraçada. certeza. O meu carro tem muita coisa lá dentro, como algumas pessoas aqui sabem, nomeadamente João Maria Joné, mas é tudo tralha. Portanto, eles andaram às voltas, e a única coisa que levaram foi uns discos de vinil que eu tinha lá atrás, porque não havia mais nada roubável. Eles andaram, não sei quanto tempo é que eles estiveram ali a tirar coisas e a E remexer os discos coisas. eram bons? Eram. Mas eu não Então, vou dizer já porque- compensou. Não sei se... Não Como sei. se Maria Eram bons, Escásio. compensa. eram bons, mas não muito vendáveis. Maria Escásio, tu sabes a quanto é que está a tralha da Maria Escásio no mercado negro? É porque tem um valor especial. Mesmo que mas seja a ponta de um cigarro, é a ponta de um cigarro de Maria Escásio. Não, e digo, Ah, se não fosse para Évora este fim de semana, amanhã ia à Feira da Ladra só ver o que é que está lá meu. Mas acho que só Mas são como? mesmo os discos que eu não tinha nada, não há nada naquele carro que mereça ser roubado. Tudo se Não vende. sejas humilde. Não sejas humilde. Não há. Eles tentaram, eles remexeram, eles procuraram e não encontraram nada. Jokes on them. Muito bem. Quem poderá também ter ficado a rir, ou não, foram os agentes da PSP que viram um estafeta da entrega de comida entrar no carro e oferecer liamba. Vamos agora saber com um dos nossos especialistas em liamba, João Maria Joné, porque é que contestaste o uso desta palavra? Bem, eu gostava de deixar claro que eu nunca experimentei essa substância no seu formato de fumar, porque eu não fumo. Mas já experimentaste noutros formatos? Eu não vou responder a mais questões, Ok. obrigado.
E não quer ter nada a ver com isso, mas liamba é uma coisa que o meu pai já acha um bocadinho velho de se dizer. Tipo, o meu pai tem 57 anos. Eu achei que não se produziam notícias com a palavra liamba desde que o Independente deixou de ser dirigido pelo Miguel Esteves Cardoso. Mas pronto, aparentemente ainda se produzem, fiquei surpreendido. Mas eu não sou cá dessas drogas de fumar e nojo. É só para não estás aí com mania que eu sou especialista. Pronto, é uma desilusão. Pensei que podias acrescentar alguma coisa, mas respeito o não uso de liamba. José Pedro Silva, não sei se terás sido consumidor alguma vez na tua vida, mas isto foi uma prenda presente que um estafeta deu à PSP. O que é que poderá ter acontecido? Quer dizer, já sabemos que o carro estava descaracterizado, ele confundiu com dealers, mas não foi um bom começo para esta pessoa. De ano. Não. Até porque depois descobriu-se todas as outras coisas em casa dele, segundo consta. Drogas, neste caso. Muitas. Várias. Portanto, era uma espécie de Marle do narcotráfico. Ok. Repara, esta notícia vem a calhar, não é? Porque quando se discute, aliás, a questão da segurança, com uns a dizer que isto está como nunca esteve, com outros a dizer que não há insegurança nenhuma, esta notícia vem dar um bocado de razão, porque não há sequer insegurança, até há ofertas, uma pessoa está muito bem parada num carro e entra alguém que faz uma oferta em que, com produtos recreativos, neste caso, pronto, a polícia que é sempre chata, não é? Gosta de embirrar, não percebo. Mas prova-se assim que... E também é um serviço ao turista. Eu fiquei com essa notícia e fiquei apenas... Faz lembrar por causa do serviço ao turista, faz lembrar aquelas pessoas que põem pulseiras, sabes? Não. Quando andas a passear em cidades estrangeiras e te põem assim uma pulseira e depois te cobram a pulseira. Pois é, sim. Mas isso não é preciso, podes ir só a um estádio de futebol, também acontece. É o mesmo tipo de serviço ao turista. Exatamente. Dão-te assim um bocadinho de liamba e pronto. Ora bem, em Lisboa, por exemplo, é pior, que parece que é louro prensado. Porque eu salvo erro, isto foi no Porto, não foi? Pronto. Em Lisboa é louro prensado. Se cozinha de verdade. Exatamente. E, portanto, foi apenas isso que enquadrei a notícia nesta questão toda na discussão interessante sobre a segurança interna. Maria Escaja, estás? Estou. Olha, Está lá? eu tenho a hipótese de que os polícias eram de facto dealers, mas como a notícia a história era tão boa, voltaram a ser polícias. Podes confirmar esta tese, por favor? Não posso porque não estava lá. E eu tive que ir ao Google pesquisar liamba, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. E, Eu portanto, já serviu para aprender uma coisa. Aprendi o que é liamba. Claramente é um termo, não sei quem é que escreveu o artigo, mas tem que atualizar a sua gíria de drogas. E acho curioso que eles tenham entrado no carro para oferecer drogas quando no meu entraram para levar coisas. Portanto, A levar drogas. Não, drogas não levaram, mas eu, em podendo escolher entre entrarem no meu carro para roubarem coisas ou entrarem no meu carro para me darem drogas, eu preferia que entrassem no meu carro para me darem drogas. Percebo. Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa, para dar aqui algum valor a esta discussão. Vocês falaram todos da questão dos nomes, das liambas e do não sei o quê. Eu vou-vos dizer, enfim, hei de ter consumido drogas leves há muitos anos, isto ainda era em escuros. Hei de ter, espera. Já prescreveu, sim. Mas a questão é que... Sim, talvez me lembre. Mas a questão não é isso. A questão não é essa. A questão é que... Consumir é legal. Pois, Mas também olha, não sei por porque é que acaso- estão assim com tantos pruridos. Atenção que naquela altura, não sei se era porque eu ainda me lembro da despenalização das drogas leves. Mas enfim, mas isso agora também não interessa. Interessa o facto de que nunca percebi a ponta de um corno desses nomes. Até porque sempre que entrei nessas brincadeiras era com alguém experiente e vivido nessa área. Mas aquela diferença, por exemplo, vocês estão a falar de liamba e eu não faço ideia do que é. É a xixa? Liamba é só o que os retornados chamam a erva. Erva? Talvez Pronto, até lá está. seja
Talvez até seja a fase mais pura, não sei, não faço ideia. Não, Estou mesmo não, a não, não, perguntar. não. É mesmo Não? só, É o nome de. é Ok. mesmo só É. slang de retornado. Como Pronto. aquela maneira Estás a ver? esquisita de dizer autocarro. Como é que era? A caminhonete. Mas, Olha, mas, chimbundo. mas a questão é Vocês esta. têm que me ajudar. Eu não te posso ajudar porque não sei. O AX, o pólen, depois havia o pólen, a liamba, pelos vistos, é só um. Bolota. Mas isso são vários produtos do mesmo, Pronto. da mesma planta ou do processo. Maconha. A maconha já é português do Brasil. Mas Chamon. Chamon é AX. Pronto. Ainda bem que temos uma especialista. Liamba Pá, isto é tão bom, isto é tão bom. Agora, como estamos na era dos especialistas, nós temos uma especialista em drogas. Ora, Maria Escasa, então, bom dia. drogas leves. Drogas leves, drogas leves. Machimbombo. A maneira como os retornados dizem autocarro é machimbombo. Pronto, Liamba está aí. Pronto. Mas Não tem mal. os Também exemplos temos que vocês família que estavam é. a dar são acaso não subprodutos da mesma droga. Tipo a bolota. A bolota, era isso tudo, pronto. E eu só queria deixar isso registado, que nunca percebi essas diferenças. Há mais Para uma. mim é Pólen. pólen. Eu acho que ainda há mais uma, mas eu não sou muito entendida. Não sou tão entendida como estou a parecer que sou. A última vez que fumei erva foi... Não foi em escudos, como eu. Não foi em escudos, até porque eu nos escudos não tinha idade para consumir qualquer tipo de estupefacientes. Mas nem me lembro qual foi a última vez que me passou erva pelo estreito. Temos que tratar desse. Estou a tentar lembrar-me e não estou a Vamos conseguir. certamente gravar um dia de reflexão. Diz. Antes que Já eu acabe sei. a frase. Já sei, mas foi tipo há 1 ano e meio. Não, foi quando se picou com Carlos Moedas, de certeza absoluta. Não, isso foi há meio ano. Não, foi para aí há 1 ano e meio. Teria mais calma, não é? Não se tinha picado. Não, foi depois, foi para se acalmar, aí é que está. Eu estava calmíssima, não era eu Maria que não Escasa estava já calma. consumiu com Carlos Moedas. Exato, fumaram os dois à porta da Assembleia Quando ele fez Municipal. aquela Toma coisa, lá, Carlos. Eu A quero Maria dizer- Escasa a rodar para o Carlos. Toma lá, Carlos. Eu quero que fique bem claro que isto é mentira e que isso nunca aconteceu. Eu e Carlos Moedas nunca consumimos o que quer que seja juntos. Um dia tenho que perguntar a Carlos Grande Moedas. frase para começar 2025. Um dia tenho que perguntar a Carlos Moedas se, como eu, ele nunca fumou nada, porque tem boa pinta disso. Nunca fumou, de certeza. Pois tem. Mas já inalou. Já inalou, quase de certeza. Porque outras circunstâncias, eu vou-me despachar a fazer esta introdução porque percebi que estou ao pé da casa de banho e, portanto, vamos lá. Vamos começar na nossa reflexão por falar de Hélder Rosalino, que é o rosto, vou aqui citar o Expresso, de uma nova tensão entre Luís Montenegro e Mário Centeno, o ex-administrador do Banco de Portugal, já não vai para o governo, ia para lá, servir de secretário-geral, afinal já não vai, isto porque ia continuar a receber um grande salário, cerca de 15 mil euros. Zé Pedro Silva, se calhar vou começar por ti porque este tema despoltou uma nova conversa sobre os salários dos políticos, se os políticos deverão receber mais para melhorar a sua qualidade. Nós já falámos sobre isto, incluindo no dia de reflexão, mas depois andamos sempre neste tema, ou recebem muito pouco ou recebem muito, muito bem. Em que é que ficamos? Repara, é o interesse, agora vamos ter que vender aqui um bocadinho o podcast, é o interesse deste podcast, porque nós temos falado nisto já variedíssimas vezes, trouxemos este assunto com regularidade, portanto isto significa que, numa expressão que eu odeio, nós não vamos atrás da espuma dos dias. Mas a verdade é que sim, este é um problema do nosso país, da nossa organização pública, do Estado, da administração, gigante. É um problema, não é só do nosso, atenção, pronto, não é só neste país, mas interessa-nos o nosso, porque nós não nos devemos meter na vida dos outros. Este problema está sempre envolto em muito populismo, na demagogia, porque se alguém diz, temos que pensar nisto, o populista aparece, e quando diga aqui o populista, seja qual for o que estiver em funções na altura, e diz, lá querem eles meter ao bolso ainda mais. Portanto, é uma discussão muito difícil, e é uma discussão em que verdadeiramente os partidos com mais força, que em Portugal, felizmente, está no centro, deviam unir-se e tomar uma posição, mas os próprios partidos
estes mesmos partidos também são os próprios populistas nestas matérias e, portanto, deixam que o outro fale e quando o outro fala dizem não é a altura para se discutir e, portanto, este assunto é dificílimo. A verdade, verdadinha, é que o problema é enorme. Porque há indexações ao Presidente da República relativamente depois ao Governo, depois na administração pública ou na administração do próprio Governo em relação a depois empresas e ao parque público, tudo isso, a indexação pode ser ao Primeiro-Ministro, portanto, é um modelo anacrónico, ultrapassado, que não faz sentido, porque carga d'água é que o Governo recebe 60%, e aqui estou a dizer ao calhas, ou é 65%, penso eu, 65% do salário do Presidente da República. Que sentido faz? Mas são as mesmas funções, têm os mesmos privilégios, é a mesma responsabilidade, é o quê? Qual é a razão de ser 65%? Porquê? O Presidente da República tem muito mais regalias, até mesmo depois do cargo, do que um chefe de governo ou do que um ministro. Portanto, ninguém me vai provar que isto faz sentido porque não faz. E depois há outra questão, mesmo quando, e aí é que os partidos que não vivem da demagogia e do populismo podiam trazer alguma novidade ao debate, que é, quando os populistas dizem que isto é só para gastar mais, querem meter mais ao bolso, uma reorganização de todo este sistema tenho eu praticamente a certeza, o João vai-me pedir um estudo, não tenho, mas tenho praticamente a certeza de que traria poupança ao Estado. Porque o que acontece hoje em dia é que são os salários para inglês ver, ou seja, salários baixos, enfim, não quero ofender ninguém, mas para funções com aquela responsabilidade e funções públicas, claro que são salários baixos. Portanto, salários para inglês ver baixos, e depois há uma série de assessores, formas alternativas de remunerar nas autarquias, então isso é muito visível, não é? O assessor ganha mais do que o vereador e por aí fora. Vereadores, depende da variação. José Paiva, tens de desligar o microfone. E, portanto, uma reorganização do sistema poderia, na minha opinião, trazer poupança. Portanto, aí também se mata o populista e o demagogo, dizendo o que tu estás a dizer não faz sentido, porque no atual sistema, em que tem que ser depois às ajudas de custo, como digo, aos assessores e aos adjuntos, aparecem aquelas coisas no portal base de rendimentos de 100 e tal mil euros, porque é 90 dias ou 300 dias, e depois aquilo afinal não bate a bota com a perdigota. Tudo isto está errado. Tudo. E, portanto, o que a mim me aflige é, como digo, estes partidos com responsabilidade, não falo daqueles que não a têm, não se juntarem, não se unirem e não reformularem tudo, de cabeça aos pés, tudo, de uma vez, não é remendar. E pronto, isso não o fazem nestas coisas e também não o fazem noutras, e por isso depois também temos os resultados que temos. E, portanto, e para terminar sobre estes salários mais elevados, é evidente, nós tivemos há muitos anos esta questão com Paulo Macedo. Reparem como eu já aprendi a não dizer Paulo Moita de Macedo, vocês tanto me chatearam, portanto eu já só digo Paulo Macedo. Mas tivemos esta questão com Paulo Macedo. Paulo Macedo foi contratado para diretor-geral dos impostos, ou de finanças, dos impostos. Trazia 20 mil euros na altura. Isto já foi há uns anos valentes. Trazia 20 mil euros do Milénio BCP, penso eu, e lá se conseguiu, como digo, porque às vezes consegue-se, com grandes gigas-jogas, manter-se o ordenado. Portanto, ganhava mais o diretor-geral de impostos do que toda a gente, Presidente da República, Primeiro-Ministro. Não estou a criticar, porque Paulo Macedo, à frente da Direção-Geral de Impostos, fez mais pelo combate à evasão fiscal e trouxe mais capitais para dentro do Estado do que aquilo que levava todos os meses, porque era muitíssimo competente. E mais uma vez, ninguém pode dizer o contrário, só se for por maldade, ou não. Mas, de facto, era um diretor-geral de impostos muito competente. É um homem, aliás, muito competente nas suas diversas áreas, já foi Ministro da Saúde, já foi Administrador de Banco, já foi Diretor-Geral de Impostos, e é um homem que sempre é reconhecido pela sua competência. Pagou-se. E se calhar, se Paulo Macedo custasse 40 mil, continuava a pagar-se. Porque é melhor pagar-se 40 mil a um diretor-geral de impostos competente do que 4 mil a um banana. E enquanto não se percebe isto, não se percebe nada. É a minha opinião. Joné, era mais fácil aceitar 15 mil ou 20 mil euros se se comprovasse que as pessoas são de facto muito competentes para estar no governo, ou não é por aí? Eu acho que o processo, acima de tudo, e concordando com algumas das coisas que o Zé Pedro disse, o processo é acima de tudo mal gerido porque o governo não sabe justificar porque é que está a fazer isto. A pessoa que escolhe tem problemas de histórico que dificultam a venda deste investimento
E, portanto, isto acima de tudo é um erro político gigantesco do governo, mais do que a coisa de se centralizar as várias secretarias-gerais numa só tem ganho de causa ou não, é debatível, altamente debatível. Muitas vezes, em muitos países, se centralizam muitos serviços no mesmo e não há poupança com isso. Portanto, tinham como provar, mas em princípio parece-me uma boa ideia passar de 14 secretarias-gerais para uma, mas tinham como provar que funciona. Eu, de facto, gostava de ver o estudo. Para além disso, o que eu não percebo é, faz esta função. A função estava pensada para ser esta pessoa a primeira pessoa a exercer a função. E cria-se o teto salarial para esta função de 5.000 euros quando a pessoa vai ganhar 15. Não percebo. Depois, a pessoa vai ganhar 15. A pessoa que vai ganhar 15 vai-se buscar ao Banco de Portugal, é uma pessoa que foi responsável por defender cortes na função pública. Complicado. Depois, não se garante que o Banco de Portugal vai fazer o pagamento antes de anunciar. Complicado também. É verdade que o Banco de Portugal também tem aqui um momento político, porque já houve casos em vários governos do PS, do PSD, de pessoas a passar do Banco de Portugal para gabinetes do governo e a continuarem a ser pagos pelo Banco de Portugal. Portanto, esta coisa que o Centeno vem dizer de que vai contra as leis do sistema de bancos centrais europeus financiar governos e que isto constitui o financiamento de governos, não tem grande precedente histórico. Portanto, aí também há um combate político, mas para o qual o governo tinha que estar preparado antes de fazer o anúncio. Portanto, acho que correu tudo mal porque o governo é incompetente do ponto de vista estratégico. E isso é uma coisa que nós já sabemos há algum tempo. Mas não ponho em causa que o Hélder Rosalindo seja uma pessoa capaz de executar essas funções e tenho pena que se era uma pessoa capaz que não funcione, mas muitas vezes as pessoas capazes são vítimas de sistemas incapazes e eu acho que o governo é um sistema incapaz. Finalmente alguma coisa, algum disparate do governo foi escrutinado ao nível do que se assistia no governo anterior. Acho que se pode finalmente dizer que acabou um bocadinho o estado de graça deste governo, que apesar de ter ganho a eleição por 0,5%, se porta como se tivesse maioria absoluta e como se não E cometesse... começa já no início do ano, portanto, podem até passar os passos do Algarve Sim, como o governo de António Costa passou. É muito cedo ainda, e esta é a primeira polémica, como relembras ainda. lembrou-me o caso da secretária de Estado do Tesouro barra ex-administradora da TAP, que também foi no Natal, também foi no Correio da Manhã, e também começou o mês horrível de janeiro, que feriu de morte a maioria absoluta. Vamos ver como é que isto corre a partir daqui, mas que me parece no papel uma boa ideia, uma pessoa capaz, tudo certo. Depois a execução, terrível. E, portanto, um desastre em atos esta gestão que durou uma semana e tal, e que acabou por resultar na retirada do nome. Eu ainda tinha uma questão que ainda não consegui que alguém me respondesse eficazmente, que é porque é que uma pessoa ganha 15.000 euros como administrador do Banco de Portugal, deixa de ser administrador do Banco de Portugal e passa a ser assessor da administração do Banco de Portugal e continua a ganhar 15.000 euros. E porque é que há esta coisa, como o Zé Pedro dizia, das percentagens do ordenado do Presidente da República que o Primeiro-Ministro pode oferir, mas não há diferença de rendimento entre um administrador do Banco de Portugal e um assessor da direção, da administração. Achei isso esquisito. Não sei se isto é prática comum, mas achei esquisito. Maria, para uma pessoa de esquerda, não podes aceitar que alguém vá para o governo receber 15.000 euros, mesmo que seja competentíssimo. Ou podes? Um novo ano, nova vida. Eu sou defensora de que o governo deve ter boas condições, para reter bons gestores e conseguir competir com o privado, até porque, boa gestão pública traz mais receitas para o próprio governo. Portanto, aí não acho que se essas são as condições, infelizmente vivemos numa sociedade capitalista e, portanto, temos que competir com esse mercado livre, entre aspas. Portanto, eu acho que faz sentido que quem trabalha no governo e quem é gestor de empresas públicas deve ter boas condições para não fugirem todos para o privado. Agora, esta forma, acho que as coisas têm que ser transparentes e se calhar todo o sistema deve ser revisto, porque esta forma
passa-se de um cargo numa empresa pública para um cargo no governo e é a empresa anterior que continua a pagar. Eu percebo a ideia de que o dinheiro vem todo do mesmo sítio. Agora, eu acho que causa bastante desconforto. É uma forma de ultrapassar o não poderem ganhar mais que o salário do Presidente da República, e acho que dá espaço para que se continue a conversa para que os movimentos mais populistas lancem sempre a desconfiança e se cria esta conversa de que os políticos e os funcionários públicos são todos uns taxistas, coisa que não é verdade. Mas acho que a forma como isto tudo foi feito, sei lá, acho que deixa. Desculpem. Muito bem, mas antes disso, Desculpem, acabei de ver que a minha gata está com outra pelada. Pronto, e peço desculpa. não, sem problema. Pronto, é isso, mas basicamente é isso que eu tinha a dizer, não tenho mais a acrescentar. Bom, ok, agora consigo. Não vou conseguir. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não, Ok. acho que está. Então se calhar vamos ter que avançar para o segundo tema, porque isto é muito rápido, é só dizer que João Maria Jonet é ou um bruxo de Faf, ou adivinho, não sei, porque acertou quando disse que Gouveia Mel poderia estar ligado à maçonaria. Quer dizer, nós não sabemos se está ligado, mas a maçonaria regular lançou um movimento a apoiar Gouveia Mel. Jonet, vou-te dar honras de falar em primeiro lugar sobre isto, muito rapidamente, se quiseres. Não, é só uma coisa que falámos acho que há 2 ou 3 programas, porque apareceu quando houve aquela coisa do Isaltino ser condecorado pelo Almirante e o Azeredo Lopes, eu disse isto cheira-me a esturro ao nível do apoio que a maçonaria está a dar. Isto também já tinha percebido outro sinal nesse sentido, que foi que o Carlos Carreiras, o único católico maçom de Portugal, tinha Não é o único. mostrado alguma abertura para apoiar o Almirante Gouveia Mel. Agora, no fim de semana, falou outra vez disso, disse que ia estar envolvido, também numa reunião de Câmara, disse que ia estar envolvido em 2 campanhas em 2025. Portanto, acho que vai fazer muita força aqui pelo Almirante. Pronto, e isto é tudo de malta que pertence a esta grande loja regular. A maçonaria portuguesa divide-se em 3 coisas fundamentais: no Grande Oriente Lusitano, na grande loja regular, e depois umas lojas selvagens. A grande loja regular é que está mais ligada historicamente, politicamente ao PSD, e que supostamente tem menos preocupação com os ideais liberais e progressistas da maçonaria e mais preocupação com... Não todos, obviamente, mas tem fama de ter mais preocupação com a vertente de networking da maçonaria. Por isso até é bom sinal que Gouveia Mel esteja a ser apoiado por muitos elementos desta agremiação. Mostra que vem para limpar a política, de facto, e que é o antipolítico que todos desejavam. E pronto, e é isso que eu tinha a dizer sobre este assunto. Acho que é um assunto para estarmos atentos e é um assunto que nós discutimos pouco, até porque é um bocadinho terceiro-mundista. A maçonaria foi fundamental na Revolução Francesa, foi fundamental na Revolução Americana, mas é uma coisa que não é essencial no funcionamento da maioria das sociedades ocidentais há muitos, muitos anos. Em França, em Itália, em Inglaterra, funciona um bocadinho como um think tank, e cá ainda funciona nesta lógica de tentativa de ser kingmaker, e eu acho isto um bocadinho terceiro-mundista, e é uma coisa que nós abordamos pouco. Sempre do Silva, só falta o dia de reflexão apoiar o Gouveia Mel, parece-me. Apoiar? Olha, que essa é que eu não estava à espera. Repara, eu fiquei relativamente satisfeito, não só por João Maria Jonet ter dado em primeira mão a notícia, aqui no dia de reflexão,
mas também porque é bom que se comece a saber alguma coisa, e lá está, não sabemos ainda, porque isto é apenas um apoio unilateral, portanto não sabemos se há alguma relação, claro que podemos ter a nossa convicção, mas ainda não há nada que seja factual. Agora é bom que se comece a perceber alguma coisa do que vai na alma do almirante, porque até agora, e continuamos, e já saiu das suas funções militares que o impediam de se expressar, mas nós precisamos de saber um bocadinho mais do que para além da lembrança que temos do tempo da pandemia, de como um homem extremamente competente a vacinar pessoas, e isto é uma forma irónica, mas não crítica de o dizer. E portanto, seja maçonaria, seja Opus Dei, seja o que for, queremos saber, porque de facto é um homem que vai à frente em todas as sondagens, em toda a imprensa tem notícias todos os dias sobre Gouveia e Melo, até que foi tomar um copo, ou não, porque acho que não bebe, mas Nuno Melo, o Ministro da Defesa, bebeu os 2 copos então, que foi a um bar à noite, portanto tudo, Não bebe? Gouveia e Melo... Não, li numa entrevista que não toca em álcool. Desqualifica. Claro, como é evidente, é mais um handicap. Não bebe tal como Donald Trump. Pronto, estás a ver, se não lhes fazia bem, um copinho de medronho. Mas a questão é esta, a questão é qualquer coisa que se vá sabendo acerca de Gouveia e Melo, e digo isto com interesse, mais uma vez, estou a usar um tom irónico, mas não é. Qualquer coisa que se vá sabendo é importante, porque eu gostava que uma pessoa estivesse à frente nas sondagens, e nas intenções, e no interesse, e na dedicação, e nos apoios para a presidência, gostava que essa pessoa que soubesse um pouco mais, porque eu já aqui disse também, há uns episódios que qualquer dia, que eu não sei se não será já nestas, aparece um youtuber, uma vedeta do Instagram, alguém sem pensamento político, e atenção, eu não estou a dizer que Gouveia Melo não o tenha, estou a dizer que não o conhecemos, e uma pessoa dizer, vou votar nele, sem saber minimamente o que é que esta pessoa pensa politicamente, é um problema. E isso conduz-nos a isto, conduz-nos a qualquer dia o youtuber, a vedeta, o influencer, vai e ganha as presidenciais com 80%. E é aí que será, e nesse momento estaremos completamente no mais profundo caos, naquilo que se adivinha, mas então aí está confirmado. E por isso preocupa-me que haja tanta popularidade numa pessoa que não disse uma única frase sequer sobre o que pensa do futuro do país, tirando lugares comuns e coisas das democracias e tudo isso, nas entrevistas e, enfim, numa série de coisas patrióticas, porque já deu uma grande entrevista à RTP, portanto, tirando isso, do ponto de vista de uma orientação estratégica, das suas convicções, até, enfim, de alguma ideologia política, sabemos de zero. E vai à frente. Isto é muito estranho. E é sintomático. Portanto, qualquer coisa que se vá sabendo, mesmo que seja algo com o qual nós não concordamos, eu aqui concordo com o João Maria Jónia sobre o tema, a maçonaria, tal como o Opus Dei, porque eu falo dos dois porque nós conhecemos uma guerra recente entre ambos, mas tornaram-se, não têm qualquer razão de ser histórica, são apenas grupos de poder, são, no fundo, é lobby, um lobby não sectorial, mas de protecionismo entre os pares, não é? Por isso é que eu fiz questão de fazer aquela referência a ser um católico maçom, porque se tu fosses sério sobre ser maçom, não podias ser católico. Tipo, se fosses convictamente maçom, tipo, se estivesses lá por acreditar naqueles valores, não podias ser católico. Certo, sim, na gênese diria que sim, depois sabemos que há vários, porque lá está, porque se tornaram, ou se tornou, se quisermos falar do caso da maçonaria neste caso, um grupo de poder, uma espécie de Bilderberg dos pobrezinhos, e portanto, nesse aspecto não é uma notícia positiva, mas como digo, saber-se o que quer que seja desta pessoa que vai à frente em todas as sondagens, já é importante, já não é nada mau. Maria, o que é que falta saber sobre Gouveia e Melo além do seu pensamento político? E quem, aliás, até te pergunto mais. Então, agora aconteceu qualquer coisa. Quem é que nem te vale a pena. quem é que te surpreenderia se apoiasse Gouveia e Melo? Honestamente, neste momento não me surpreende, nem quer dizer, surpreender-me-ia se assim uma grande figura de esquerda viesse apoiar o Gouveia e Melo antes de saber sequer o que é que ele pensa. Agora, nada me surpreende, e tal como o Jónia já tinha aqui feito a sua adivinhação de que haveria maçonaria envolvida
no apoio a esta candidatura, coisa que não me surpreende, não é? Como muita gente sabe, há muito político, especialmente dos partidos do centro, que faz parte da maçonaria, portanto, este anúncio não é surpreendente. Eu acho é que os fundadores da maçonaria, os grandes pensadores do início, teriam muita vergonha de ver no que aquilo se tornou. Os pedreiros. Mas há aqui duas coisas que eu acho interessantes. Uma é que, de facto, grupo de poder, há quem lá esteja só para ascender, pronto. Mas quem lá está meio a fingir ou a sério que está na grande cena intelectual e a pensar o mundo e o país e não sei o quê, percebe-se que tenha uma enorme tentação de Siracusa, não é? Vontade de querer ser o cérebro por trás da cara que governa. E o facto do Almirante ser, como o Zé Pedro disse bem, tão vazio de pensamento, para mim faz sentido que pessoas como o Exaltino Moraes, que acham que, e com alguma propriedade, que é um político capaz no nosso contexto, que acham que pensam o país à frente da esmagadora maioria dos políticos, até é capaz de ser verdade, queiram no fundo maniatar esta figura, esta farda, à volta dos interesses deles. Isto até me parece lógico, acho é que revela muito sobre o Almirante. Eu esta semana estava a voltar a ler um bocado sobre outra pessoa que foi um presidente profundamente incompetente, um submarinista e uma pessoa que chegou ao cargo só porque não era político e era mais ou menos neutro e não sabia bem o que é que se achava, que foi a pessoa que morreu no domingo passado, Jimmy Carter, que foi dos piores presidentes da história dos Estados Unidos, muito porque foi para a presidência sem saber o que é que dela queria fazer, porque não era político. As pessoas gostaram, porque não era político, e elegeram-no. Mas depois foi um desastre porque não era político. Tal como dá jeito que quem faça as nossas operações seja um cirurgião, dá algum jeito que quem se ocupe da nossa política seja político. Por mais desagradável que nós possamos achar que seja essa profissão, normalmente quem não percebe nada dela é mais ou menos tão eficaz como um pedreiro que tenta fazer uma cirurgia a um cérebro. Não é boa ideia. E, portanto, continuo a achar que Gouveia e Melo não é boa ideia, apesar de poder ser bem maniatado por alguém. Eu acho que é Muito mesmo péssima ideia, desculpem, mas sim. Se calhar não vamos até lá fora. Mudaste de cenário, Zé. Mudei. Estava-me a irritar o som da casa de banho. Já me estava a passar, não paravam de entrar pessoas na casa de banho. Não sei o que é que este café faz às pessoas, enfim. O café é diurético, pá. Pois, mas este é muito, pelos vistos. É muitíssimo. Eu nunca tinha entrado neste sítio, não vou dizer o nome, recuso-me. Bom, não vamos aos temas internacionais, se calhar, ou querem muito ir. Podemos deixar para a semana quando estivermos todos juntos, até porque, sinceramente, são um bocado de desgraça. Mandar as pessoas a um sítio, talvez seja isso que vamos fazer, e portanto, Maria Escaja, vais mandar as pessoas onde? Desculpa, pera, nós não tínhamos outro tema nacional? Qual é que era? É que Não. eu não estava já preparada para mandar pessoas a sítio. Eu penso que não, olha que eu fui rever a nossa conversa e era isto. E agora temos Pois que avançar, é. senão fica aqui um silêncio Tens estranho. toda a razão. Não comeces Pois. por mim, desculpa, não comeces por Ok. mim porque eu tenho que ir Tá buscar bem, a então minha eu começo, lista. eu começo. Olha, primeiro se calhar mandar as pessoas ler, no fundo ler o que for possível, o que quiserem comprar, tudo o que seja da Adília Lopes, que foi a figura que nos deixou no final do ano. Fomos, quem seguia todos um bocadinho apanhado de surpresa, relativamente nova, 64 anos, se não me engano. Eu estive a ler um bocadinho dos obituários e dos perfis dela, que já sigo, eu e a minha namorada seguimos a obra dela há muito tempo, e é engraçado perceber que ela nunca foi uma voz na poesia consensual. É ela que tinha graves problemas de saúde mental, não deixou nunca de relatar
a sua vida e aquilo que achava sobre a vida, sobre as peripécias, sobre os detalhes do cotidiano, com muita graça, com uma alma muito própria, e gosto sempre de relembrar estas figuras que não são consensuais e depois de repente se transformam em figuras de pop culture. A Adília Lopes é talvez das autoras portuguesas que atravessa de forma mais interessante as gerações mais novas, tanto as nossas como as anteriores. E isso é bastante engraçado. E agora, infelizmente, que nos deixou é uma forma nova de a descobrir. E depois mandar as pessoas. Nós voltamos agora a ter imensos filmes. Portugal aumentou ainda assim o número de espectadores, mas foi salvo graças aos filmes de animação, como Divertidamente. Mas esta semana temos um filme que eu estou bastante curioso para ver, que é o Encontro com Pol Pot, que vai até... É uma repórter, uma fotojornalista e um académico que são convidados pelo regime para uma entrevista com Pol Pot. Era um filme que eu já andava a ouvir há muito tempo e quero muito ver. Quer dizer, estamos a falar de um genocídio, não é? E não deixa de ser interessante começar o ano com uma proposta tão, diria, dura. Mas enfim, o mundo está como está e por isso é sempre bom conhecermos um pouco do que aconteceu na história através do cinema. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar às pessoas ao número 24 um filme que saiu agora na Netflix e que é muito interessante. É trabalho de casa, porque aquilo é para pensar, não é propriamente para nos divertirmos. Eu digo com frequência que às vezes o que nos interessa mais no cinema é alguma coisa que nos distraia, porque para quem acompanha a atualidade já se chateia o suficiente para depois levar mais com drama. Mas neste caso é a história de um resistente norueguês na Segunda Guerra, o mais condecorado de todos, e ele já morreu em 2012, coisa parecida, mas aqui a história é feita quase como se fosse o próprio, com um papel, eu não sei o nome do ator, mas brilhante, em que está a falar com jovens e ao mesmo tempo vai havendo flashback para a própria da guerra, e o que uma resistência ao nazismo tem de fazer, não é? Que é aquela parte que era inevitável, mas que é aquela parte podre da história, contada pelo próprio, é muito interessante. E como digo, para pensar, porque de facto desafia-nos um bocado ali aquele raciocínio de se estivéssemos naquele lugar, se éramos capazes de tomar certas decisões, vamos lá ver, o resultado é sempre positivo, mas são muito difíceis de tomar, é preciso uma coragem tremenda, e portanto número 24 achei o filme interessantíssimo. E depois há um documentário do Humberto Eco que eu já vi 30 vezes, mas que agora que passou na RTP2, se calhar também já passou 30 vezes na RTP2, mas ele está na Filmin, mas passando na RTP2 pode-se recuar na box para quem não tem a Filmin, para quarta-feira, há cerca das 21 horas. Eu sou absolutamente fã de Humberto Eco, acho que é uma coisa... Como é que alguém que... E nem é a questão da parte dos romances. Eu aí até concordo com o próprio, que não era grande fã dos romances, e dos do próprio. Ficou muito arreliado, aliás, com o sucesso do Em Nome da Rosa. Mas o interesse que eu tenho nele é muito mais vasto, e como é que há tantos anos disse coisas tão acertadas, mesmo em relação aos nossos tempos. Eu acho que o que ele disse há 20 anos vai sendo cada dia mais atual. É uma coisa impressionante, quase como se fosse, não é quase, é um visionário. E portanto este documentário tem o nome da Biblioteca do Mundo, agora confesso que não me recordo do nome do a Biblioteca de Humberto Eco, se não me engano. Então pronto, é isso mesmo. O filme pode estar até na RTP Play, é possível, que ele já estreou algum tempo. Na RTP Play também deve estar. Deve estar, pois, também. Sim. É isso, está feito. E Joné, vais mandar as pessoas onde? Bem, eu ia mandar as pessoas ao último livro que eu acabei em 2024, A Canção Doce, da Leila Slimani. Gostei. Ia mandar as pessoas a um grande jogo cá no domingo, Atlético Académica na Tapadinha, jogo histórico importante, até porque eu não vou poder ir devido a um batizado e preciso que alguém vá por mim. E como tu falaste do Pol Pot, e eu se calhar devia ter sugerido este tema porque estou revoltado com ele, um dos principais financiadores do Pol Pot e desse regime horrível dos Khmeres vermelhos foi o Jimmy Carter, a precisão do próprio, tal como um dos principais ou o maior financiador enquanto presidente americano do Suharto na sua tentativa de exterminar todo o povo de Timor-Leste.
e o principal financiador do Zaire também numa altura muito complicada. Uma série de decisões desse grande idealista que depois, como se reformou e foi fazer casas e dizer que, tipo Ana Malhoa, que nunca apoiaria a guerra e que a guerra não é vencedora, as pessoas decidem que é uma ótima pessoa e coitadinho. E eu, pronto, detesto o Jimmy Carter. Sei que isto, pronto, é a semana em que ele morreu e tal, mas irrita-me que as pessoas façam uma coisa espetacular dele. Foi uma coisa, se isto fosse o programa Irritações, esta era a minha desta semana. E, portanto, como falaste do Pol Pot, lembrei-me que queria mandar as pessoas lerem a história de vida de Jimmy Carter, uma pessoa que entra na política a tentar ser a pessoa mais racista da Geórgia, e daí em frente foi sempre uma coerência espetacular. Mas pronto, é ótimo, porque uma vez disse que Israel não era lá grande coisa e, portanto, só por isso tem garantido o seu lugar no céu, apesar de ter sido o presidente americano que pôs de parte os palestinianos e negociou diretamente com o Egito e desacreditou a autodeterminação do povo palestiniano pela primeira vez. Portanto, no geral, um grande combatente pela paz e paz à sua alma. No fundo, as pessoas saem da política e ficam boazinhas outra vez. Não, e quanto mais tempo tiverem fora e quanto mais odiarem enquanto lá estão dentro e quanto mais ineficazes forem na política, melhores pessoas são. É esta a regra. Sim, claro, como é sabido. E também Maria convém Escada, viverem o tempo suficiente para se tornarem um velhinho. Que eu acho que ele já tinha Sim. morrido antes, mas as pessoas não disseram. Vais mandar as pessoas onde já agora? Desculpa, estava à procura. Eu vou mandar as pessoas ao Ouro, Incenso e Birra, que acontece dia 7 de janeiro, numa coisa chamada Lisbon Beer Department, que é constituído pela Musa, pela Dois Corvos, pela Lince, pela Oitava Colina, e é basicamente um evento cultural e musical que este ano tem como eixo central o Shellas é o Sítio, que é uma associação do Sam da Kid, e para a qual reverterá parte dos lucros gerados. E tem números musicais como Velho ao Carmo, Pongo, Nerve, Marinho, entre muitos outros, e vários DJs também, como Hollywood, o Quan, Luísa, Sam da Kid, e será dia 7 nas várias cervejarias. Cervejeiras, desculpem. E pronto, e costuma ser muito giro. Eu já fui várias vezes e normalmente é muito giro. Este ano calha terça-feira, dia 7. Sam daqui devia receber uma estátua. É um dos grandes lutadores pela preservação da memória geográfica com essa coisa com essa associação dos Shellas é o Sítio. Lembro-me dele até andar a pregoar isto até foi no tempo de Medina, quando andavam a mudar Chelas para Marvila, não sei se lembram disso, mudar literalmente as coisas. Ele foi um dos grandes protestantes e, portanto, gosto muito de Sam da Kid. Pronto. Olha, não disseste aquilo das perguntas? Bem lembrado, se não fosses tu. Uma das novidades para 2025 é só porque para quem ainda está aqui, para quem ainda está aqui, agora estou com música para trás da cabeça, portanto, estou muito enervado deste sítio que escolhi, nunca mais venho aqui, esta merda desta cadeia de cafés. Bem, nós vamos pedir às pessoas que nos ouvem, que nos veem e eventualmente nos leem, sabe-se lá onde, que enviem perguntas. Nós vamos fazer uma publicação no Instagram e, portanto, enviem para lá perguntas e nós depois vamos tentar responder o melhor que sabemos às vossas perguntas. Esperamos por essas magníficas questões. Espero que não façam 150 questões como fez agora, como fazem geralmente os jornais, mas se forem também passamos 4 horas aqui, porque não? Nós depois vamos ter que decidir a quantas perguntas é que vamos responder por episódio. Exato, é isso. Aliás, pode até ficar para o ano inteiro. Se quiserem, podem mandar as perguntas todas e nem sequer escolhemos tema para o resto do ano. Isso também era muito bom, salvava-nos. Isso era tão bom. Pois, isso salvava-nos tanta discussão às terças-feiras. Bom, adeusinho. Está feito mais um dia de reflexão. Digam adeus aos senhores e às senhoras e aos animais. E nós vemos para a semana em estúdio. Espero eu. Adeus! Tchau. Beijinhos, até para a semana. Se algum veterinário tiver a ouvir isto, por favor, mande-me uma mensagem. Obrigada.